verso 1, diz a Bíblia: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei, eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê, ou de mim ouve. E para que não exalte pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te pedimos que fale conosco, Senhor, através da Tua palavra, que nos oriente, nos ensine, que nos desperte nesta noite de Santa Ceia, a compreender a Tua vontade, entender aquilo que está na Tua vontade. Espírito Santo, toma minha vida nas Tuas mãos, fala com a Tua igreja, fala conosco, de uma forma que possamos entender claramente, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Salvador Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém? Pode se assentar, igreja. Graças a Deus. Aleluia. Irmão, nós vemos aqui o apóstolo Paulo trazendo uma mensagem difícil às vezes de compreensão, e às vezes quando compreendemos, ela se torna difícil de aceitação. Porque a vida do apóstolo Paulo, para nós, é um grande exemplo. O apóstolo Paulo foi um homem que contribuiu demais e contribui ainda. O seu testemunho de vida, as suas atitudes, as suas ações, contribuiu muito e contribui para o crescimento do reino de Deus, da obra de Deus. O apóstolo Paulo parece que foi um alvo, né? Ontem nós falamos sobre, o Jonathan estava falando sobre como um flecheiro, né? O apóstolo Paulo parece que foi um alvo de Deus. Deus mirou no apóstolo Paulo e falou: olha, você que me persegue, você vai ser quem eu vou usar, e transformou a vida dele e fez dele um grande homem. E é natural, porque era um homem que se dedicava ao extremo, ao estudo, ao aprendizado. Ele se esforçava naquilo que fazia, um exemplo de cristão. E quando ele começa o seu ministério e se envolve mesmo de
corpo e alma, ele vai deixando ao longo da sua carreira ensinamentos incríveis. E esse é um dos ensinos mais difíceis para nós cristãos. É um dos mais difíceis. Por quê? E vou dizer, e ainda mais na igreja de hoje. Ainda mais na igreja de hoje. Eu digo na igreja de hoje, a igreja sem parede. Eu digo a igreja no geral. A igreja hoje conheceu, uma boa parte da igreja conheceu o conforto de servir a Deus. Por exemplo, a igreja no Brasil hoje vive num conforto incrível. A quantidade de cristãos no Brasil deu medo na política essa semana. Eu nunca ouvi tantos jornalistas de diversas rádios e canais de televisão falando sobre a força dos evangélicos no país. Como eles falaram? Como falaram? Só que tem o outro lado. Nessa potência, nessa quantidade de cristãos, de evangélicos, quanto maior a massa de cristão, mais forte o povo fica. Mas espiritualmente não é essa força total, por causa do conforto. A gente começa a achar que a gente pode tudo, faz tudo, que Deus faz tudo aquilo que a gente ora, que Deus cumpre com o desejo do nosso coração a todo tempo. Não é? Tem hora que, quando nós paramos um pouco e observamos para que nós estamos orando e por que nós estamos orando, chega a dar vergonha. Você fala, meu Deus, eu estou orando por isso. Por causa do conforto. O conforto me faz achar que eu preciso de tudo aquilo que eu não tenho. O conforto faz a gente achar que tudo que a gente tem não é suficiente para aquilo que a gente precisa. Todos nós somos assim. E muitas das vezes nós nos prendemos a uma oração, a uma petição, a um determinado clamor, a uma situação que não é necessária, mas para nós é. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui o perigo que isso é. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu fui esbofeteado. Ele fala aqui, eu fui esbofeteado. E Deus permitiu isso. Para quê? Para que eu me coloque no meu lugar. Existe uma das orações, uma das frases mais absurdas que eu já ouvi, é quando um cristão, quando um crente, ele diz para Deus, Senhor, eu sou teu servo e olha o que eu estou passando. Como se ser servo era ser patrão. Como se ser servo era ser o dono. Era como ser servo era ter direitos. Os irmãos estão entendendo? E quando nós agimos assim, muitas vezes é porque nós estamos com o ego massageado. Ah não, eu preciso, eu sou. Ah não, é para eu conseguir fazer assim, assim tem que ser. Quantas vezes nós nos deixamos levar achando que nós fazemos mais do que os outros? Quantas vezes a nossa dor é mais do que a do outro? Quantas vezes a nossa dificuldade é mais do que a do outro? Quantas vezes nós somos mais estudados do que o outro? Isso tudo só nos atrapalha. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui,
eu tive que passar a viver constantemente com uma dor que ele denomina um espinho na sua carne. Uma dor essa que a Bíblia não descreve qual dor era essa. Há quem defenda algumas explicações para ela, mas não há uma afirmação do que é. Mas o objetivo de Paulo não era falar que tipo exato que era essa dor. Era sobre a dor que ele sentia. Era algo que o atormentava. Era algo que todos os dias ele orava. Ele orava por alguém, para Deus curar alguém. E Deus curava, mas não curava ele. Deus sarava a vida do outro, mas não sarava a dele. E ele passava um dia, passava outro, e passava outro, e ele sofria. E ele disse que por 3 vezes ele pediu a Deus que o curasse, que o sarasse daquela dor que era terrível. Eu não sei qual era a oração de Paulo, mas talvez a oração dele fosse: Senhor, se o Senhor me curar, eu vou fazer muito mais. Senhor, se o Senhor fizer isso na minha vida, quanto que eu vou poder fazer? E quantas das vezes nós oramos assim: Senhor, eu lhe prometo, se o Senhor fizer isso na minha vida, aí, Senhor, eu vou. Mas Deus não liga para isso. Deus, Ele ouve a sua oração sem você precisar de fazer promessa. Ele é misericordioso, a sua graça está sobre a nossa vida. Ao seu tempo Ele vai fazer segundo a vontade dEle. Amém? A palavra do Senhor está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo para nós: eu orei, Deus não respondeu. Eu orei de novo, Ele não respondeu. Eu orei pela 3ª vez, estava doendo tanto que eu orei pela 3ª vez, a mesma coisa, mas Ele achou por bem não resolver. E Ele disse: a minha graça te basta. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Eu já vi crente orar, pedir oração, e aí o pastor orar, não aconteceu comigo, eu estava junto. Pastor orar e terminar aquela oração e aquela pessoa não foi curada. E aí a pessoa fala: pastor, não aconteceu nada. Aí o pastor chegar e dizer: minha filha, a graça de Deus te basta. A Bíblia diz: a minha graça te basta. Então a graça do Senhor te basta. E você vê aquela irmã ficar brava: eu não quero a graça de Deus, eu quero ser curada, eu estou aqui morrendo de dor. E não tem ideia do que é a graça de Deus. A graça de Deus é um favor imerecido. A graça de Deus se resume em a salvação e a vida eterna. Aleluia. O dom gratuito de Deus. É como se aquele pastor tivesse dito: olha, minha filha, nós oramos, Deus não curou, mas lembre-se, Ele te deu vida eterna. Ainda que você sofra essas dores, Ele pode ainda te curar, mas o melhor, Ele te deu a salvação. Ele tem cuidado de tantas áreas da sua vida, Ele tem te dado paz. Isso daí vai ser fácil. Era só ela entender o que era que estava sendo falado. E muitas vezes nós não queremos entender. Muitas vezes você também está tão focado naquilo, e você acha que a sua alegria só vai entrar quando Deus te der aquilo. A sua satisfação só vai entrar quando você conquistar aquilo. E eu te digo, não é assim. Quantos de nós nos equivocamos e dizemos: quando eu me formar, quando eu terminar minha faculdade, ninguém me segura. Olha para a sua faculdade. Você já venceu, já se formou, já conquistou, mas você continua pedindo: Senhor, me ajuda, me abençoa, abre as portas, tem misericórdia. Não é assim. Porque nós dependemos da graça. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: o Senhor não me curou e eu não pedi mais. Senhor, então já que a tua graça me basta, então eu quero a tua graça.
e vou continuar. Porque todos os dias eu sou afrontado. E eu estou de pé. Então se eu estou de pé é porque a sua graça está me mantendo de pé. Se o Senhor está cuidando de mim, eu não voltei atrás, eu não morri, eu não aconteceu o pior, eu estou bem, então é porque a graça do Senhor está me sustentando. Quantos dias na sua vida você chegou a falar para Deus: Senhor, se o Senhor não me abençoar hoje, eu não sei o que vai ser da minha vida. Hoje é o último dia. Quanto tempo faz que você fez essa oração? E você está de pé. Você está vivo. Você está vivendo. Não, mas naquele dia, se não aconteceu. E você está aí, ó, dando graças a Deus, agradecendo ao Senhor, porque a graça do Senhor te basta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós nos tornamos como crianças em determinadas orações. Às vezes você está esperando Deus ir por um lado e Deus está te cercando por outro. Às vezes você está querendo de um jeito e Deus está vindo prontinho do outro lado. E Ele vai te fazer uma surpresa. Quando você falar: cadê Deus? Ele está nas suas costas dizendo: olha para cá, eu estou aqui. Aleluia. Glória a Deus. Um dia eu evangelizei uma jovem. E ela era muito resistente. Ela era resistente. Quando ela percebia que eu estava chegando perto dela com o objetivo de evangelizá-la, pronto, já era. Ela já, muitas vezes ela falou: ó, Claudinei, nem vem, hein? Nem vem, que eu já sei que vai acabar em Bíblia. Não vem não. Eu: tá bom, minha querida, tá bom. Mas eu ia esperar. Aí chegou um dia, eu falei: por que você não quer saber? Falou: olha, eu nunca gostei desse negócio de crente, de Bíblia. Vocês são muito... tudo para vocês é milagre, tudo é milagre, tudo é milagre. Aí, de repente, ela foi começando a botar o milagre. E ela chegou e falou: quando eu era pequena, eu era vizinha de minha melhor amiga de infância. Ela era filha de crente, então ela vestia um saião grandão, e ela não cortava o cabelo, ela era assim, tudo. E aí, mas ela era minha amiga, eu ia brincar na casa dela. E um dia a gente brincando, o pai dela disse pra gente 3 vezes: cuidado com a torneira. Sabe aquela torneira que é exposta, que o cano ficava exposto? Né? É um calinho, cano exposto assim, resseca. Só de triscar ele quebra, não é assim? Quem nunca quebrou um cano assim? E o pai toda hora: não brinca aí, não faz isso. E ela lá: ei, menina, né? Ele foi dormir. Essas coitadinhas quebraram o cano. A hora que quebrou a torneira, caiu, e elas duas tentando segurar ainda. Aí ele: agora meu pai vai me bater. E aí as duas começaram a chorar. Aí a que era crente chegou assim e falou para ela: não precisa chorar. A que não era crente: não precisa chorar, não precisa ligar, o seu pai não vai fazer, ele vai me matar. Aí começou, ele falou: e agora? Vamos fazer o seguinte, vamos orar. Ela disse: vamos orar, que Jesus vai colar. Coitada, era uma criança. Não, vai colar. Aí elas começaram lá a orar: Jesus, cola essa manteigora, essa torneira, esse cano e tal. E orando. A hora que elas pararam: amém. Soltou o cano. E a água, elas entraram em pânico. Ela falou: você não está orando direito, é porque você não é crente. Jesus não está escutando você. Que era essa que eu estava tentando evangelizar.
Isso ficou no coração dela, que Jesus não escutava ela. E ela orando e orando. Ele falou, estende a mão, e ela estendeu e tal, e nada. E a torneira. E elas orando alto, acordou o pai. O pai acordou, saiu para fora. Elas desesperadas. Veja, vocês quebraram, né? Ai, vocês são fogo. Aí foi lá no registro, desligou. Aí veio, cerrou o cano, pegou a cola, lixou, colou, pôs a torneira. Brinca pra lá, vai brincar pra lá. Era só brincar pra lá. Aí essa minha amiga nunca teve um esclarecimento desse milagre. Ela falou, olha que loucura, onde já se viu a gente ficar ali para Jesus curar? Eu falei, minha querida, Deus fez um milagre. Ela falou, pronto, será que vocês são tudo tapado? Eu estou explicando. Eu falei, minha querida, qual era você não estava dizendo que o homem ia bater, ia matar vocês? O homem levantou calminho, tranquilo, vocês acordaram ele, quebraram o cano, ele foi, resolveu tudo e ainda falou com o maior amor para você irem lá, e você está pensando que não aconteceu um milagre. Eu nunca consegui ver desse jeito. Falei, você está ficando crente. Você está vendo que Jesus está entrando na sua vida e esclarecendo a sua mente? Ela está vendo? Vocês não dá para conversar. Eu estou falando uma coisa séria. Eu falei, eu estou mais sério do que você. E assim é na nossa vida. A gente muitas das vezes está orando, querendo a solução do nosso jeito. E Deus está vindo com a solução melhor do que você esperava. A graça do Senhor verdadeiramente nos basta, igreja. A graça de Cristo na nossa vida é tudo. Você ter o favor de Cristo imerecido. Você ora por aquilo que você vê. O Senhor, Ele te socorre por aquilo que você não faz ideia. Louvado seja Deus. Aquilo que você não sonha, aquilo que você não tem ideia. Deus tem ouvido a tua oração e tem solucionado. Aleluia. Deus tem te dado condições para esperar nele. Mas eu estou no limite, está nada. O limite é o dele. E ele não age no limite. Ele age no tempo certo, na hora certa. Eu estou me sentindo tão fraco, tão fraco. Quando você pensa que você é fraco, aí é que você é forte. Por que isso, igreja? Por que isso? Porque você depende mais de Deus. Quando você está fraco, você busca mais a Deus. Você pede a orientação de Deus. Você pede o socorro de Deus. Você pede e Deus age. Quando você vai ver, o milagre acontece. Pode observar. As grandes coisas, as grandes maravilhas que aconteceram na sua vida foram nos dias que você não tinha saída. Você não tinha saída. E aí Deus foi lá e fez. Não foi? Você estava se achando fraco. Mas aí você estava forte. Porque você estava buscando ao Senhor. E ainda que Ele não tenha feito do jeito que você quis, Ele fez melhor. Mas eu não vi o resultado, mas vai ver. Porque o Senhor faz desse jeito. Amém, igreja? É isso que Deus faz. É assim que o Senhor faz. E é por isso que Paulo está dizendo aqui. Eu não vou me vangloriar. Eu não vou bater no meu peito e falar, não, eu sou bom, eu sou maior, eu sei, eu faço e aconteço. O apóstolo Paulo dizia, não, eu dependo de Deus. A graça de Deus precisa estar sobre mim. Eu preciso da graça de Deus. Um dia alguém disse para mim, toda hora eu ouço isso. Toda hora você fala em Deus, mas você quer que fala do quê? Tem coisa melhor do que falar de Deus? Não, mas tudo Deus. Não, eu não falo tudo de Deus. Eu falo do Espírito Santo. Eu falo de Jesus.
Eu falo de missões. Eu falo daquilo que Deus faz e os resultados. Eu não falo só de Deus. Não tem coisa melhor do que você orar, buscar, viver, ter comunhão com o Senhor. E você descobre que a graça do Senhor está sobre nós o tempo todo. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus nos basta. Aleluia. Eu me lembro de um dia, os irmãos sabem que motoqueiro é parado toda hora, né, pela polícia, né? Tudo quanto é blitz, os motoqueiros são parados. E é bom mesmo, é bom que seja mesmo. Não é com você não, hein, Mário? Eu também sou motoqueiro. Mas, quando a gente está com alguma coisa, um pneu careca, alguma coisa, você já gela. Então, você sair com a moto com qualquer coisa irregular é passar dificuldade o dia inteiro. Você sabe que durante o dia alguém vai te parar. Não vai ter jeito. E um dia aconteceu isso comigo. O meu pneu da frente, o pneu de trás, estava careca. Falei, Jesus. Mas não tinha como arrumar. Eu não tinha condições. E eu falei, Senhor, me ajuda, eu preciso desse dinheiro, desse pneu. E orando, nada, não resolvia. Deus não entrava. Não tinha um aluno para me acertar naqueles dias. E eu falava, meu Deus, como fazer? E aquele desespero. Aí eu falei, eu não vou nem pela marginal, eu vou aqui por trás. Não, eu falei, eu vou pela marginal, porque se eu for por essa linha daqui, sempre que é Olavo Fontoura, falei, se eu for por ali, era dia sim, dia não, tinha ali uma fiscalização. Falei, eu vou por aqui até eu trocar esse pneu. E me esqueci. Quando eu fui ver, eu estava na Olavo Fontoura. Mas, irmãos, pensa naquele dia não passava um mosquito sem ser parado. Eles estavam parando todo mundo. Na hora que eu olhei, aí me parou. Mandou eu parar. Aí passou uns 3, eu falei, oh meu Deus, podia estar naqueles 3. Aí eu olhei e falei, Senhor, e agora? A minha graça te basta. Senhor, desci da moto, tirei o capacete, aí era um sargento. O sargento chegou assim para mim, documento aí, eu, que tal? Tá em dia. Tá em dia, documento da moto, sua carta tá aí, tá em dia. Posso dizer uma coisa pro senhor? Ele olhou pra minha cara. Pode. O senhor sabia que Deus é na tua vida? Sei. Ele já? Sei. Eu falei, eu estou falando sério. Deus é na tua vida. Toda autoridade é constituída por Deus. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu não queria separar, mas não falei o porquê, né? Eu não queria separar, mas eu prefiro 1000 vezes que vocês façam blitz e peguem as motos que são roubadas, porque eu perdi a minha moto. Aí comecei a conversar com ele. E falei, Jesus, olha que Deus abençoe vocês. Depois que eu terminei de falar, ele falou, amém, meu irmão, amém. Deus te abençoe. Vai em paz, que eu já vi o seu pneu. Vai rápido. Fica ali, pode ir, tranquilo. Deus te abençoe. E troca esse pneu, que a próxima você vai ficar. Deus te abençoe. Eu falei que Deus é na tua vida. Subi na moto e vou embora. Mas na semana seguinte eu já fui, primeira coisa, fui trocar aquele pneu. Cumprir com a ordenança. Irmãos, quando a gente fala, a graça te basta, o Senhor falou comigo, a minha graça te basta. O que é a graça? Você vai viver o meu favor que você não merece, viu? Mas eu vou ter misericórdia de você. E já teve vez de eu estar com uma moto com 1000 quilômetros. 1000 quilômetros. Como é que pode? A moto novinha.
Não chegava nem 1.000, era 900 e pouco. Zerinho, zerinho, zerinho de igreja. Zero, 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 zero. Parei numa blitz. Desci todo arrogante. Olhou. Aí parou já. Eles usaram a minha moto como exemplo para um motoboy. O senhor falou, você está vendo o pneu dele? Mas também uma moto de 1.000 quilômetros. Está vendo o pneu dele? É assim que se anda de moto. E eu dentro de mim, né? Precisando de uns tapas desse aqui que Paulo levou. Me achando. O policial chegou e falou, sua moto vai ser recolhida. Eu, hã? Foi, pastor? Sua moto vai ser recolhida. Não vai? Não vai? Minha moto é nova, minha moto é zero. Zero? Zero é o valor que você pagou do seu licenciamento. Que licenciamento? Olha, está tudo... O senhor não percebeu que venceu há 30 dias atrás? Não. Por R$65, pela negligência do senhor não ver, sua moto está perfeita. Mas o senhor está com R$65 de atraso. Não, por favor. Aí a humildade vem, né? Por favor, ele falou, senhor, não adianta. Mas por causa de 60, você vê, por causa de R$65 e você não pagou. Eu falei, não, eu não sabia. O motorista tem que saber. Tá bom, tudo bem. Aonde que eu posso pagar? Ele, não sei. Você tem que saber. Eu falei, mas me diga onde tem um banco aqui perto que eu posso ir lá e pagar. Ele falou, não vai dar tempo. A sua moto vai para o pátio. Eu falei, moço, como o senhor vai para o pátio por causa de R$65? Sim, por causa de R$65 que o senhor foi negligente de não pagar. Então, tá bom, obrigado. Olha, vai pro pátio lá em, não sei nem o nome, onde era o lugar. Longe. Longe, pensa num lugar longe. É Guai alguma coisa lá, depois de Barueri, bem longe. Pastora nova de carta. Lá vai a pastora pegar o Brava. Castelo Branco. Eu olhava aquele monte de carreta atrás dessa mulher. Eu, Jesus, e o Senhor, a minha graça te basta. Eu, ai, que graça maravilhosa. Porque eu fui achar que eu estava dominando a situação. Cuidado, igreja. Pastora sem experiência, pensa naquelas carretas gigantes, buzinando, e ela com aquele carrinho assim, em cima do vidro. Dava dó dessa mulher suando. E eu não podia falar para ela andar, porque se ela anda, ela podia bater o carro. Imagina uma Castelo Branco, sexta-feira, cheio de caminhão, e ela 60 por hora numa... Parecia desenho animado. E eu com aquela moto lá, eu vi por R$65. Quando Deus fala, minha graça te basta, é porque a graça dele te basta. Agradeça a Deus por isso. Agradeça porque Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando de você, está cuidando da tua vida. Dê graças a Deus. Amém? Glórias a Deus. Fique de pé. Louvado seja Deus. Vamos agradecer ao Senhor por esta palavra. Senhor nosso Deus, nós mais uma vez te agradecemos por esta palavra. Nós te agradecemos porque era essa palavra que nós precisávamos ouvir. Era essa palavra que nós precisávamos entender. Eu te agradeço, Senhor, pela tua misericórdia. Eu te agradeço por tudo, Senhor. A tua graça é suficiente na nossa vida, Senhor. Nos perdoa, Senhor, pela nossa arrogância. Nos perdoa, Senhor, pela nossa falta de espera, pela nossa falta, Senhor, de paciência, pela nossa ingratidão. Nos perdoa,
Senhor, que seja feita somente a tua vontade na nossa vida, a tua graça de verdade, Senhor, nos basta. Seja feita a tua vontade na nossa vida, e a nossa vontade seja feita se o Senhor quiser, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.